então às aulas de História Econômica Geral, nesse meu canal de História Econômica e Economia Catarinense. Quem vos fala aqui é o professor Alcides Goulart Filho. Convido a todos a assistirem os outros vídeos, fazer os comentários, se possível se inscrever no canal e dar um like. Muito bem. Nós, na sequência, então, estamos desenvolvendo um raciocínio aqui de história econômica. Falamos da industrialização originária da Inglaterra, do carvão, do vapor, do têxtil, das ferrovias, da segunda revolução industrial, da industrialização retardatária dos Estados Unidos, Alemanha, Japão e alguns outros países da Europa, do aço, do petróleo, da eletricidade, dos grandes bancos. Falamos do Sistema Nacional de Economia, do protecionismo, o nacionalismo, de George List. Já falamos também, né, da formação dos trustes e cartéis de Hobson e um pouco da história dos Estados Unidos. Agora nós vamos avançar no debate, falando desse economista aqui, que eu gosto muito, chamado Rudolf Hilfert, Capital Financeiro. Na verdade não é economista, é um médico alemão, né, da social-democracia alemã. Chegou a fazer parte do governo alemão na época da social-democracia, depois da Primeira Guerra Mundial, na época da hiperinflação. E ele descreve como é que é o processo de formação e cartelização dos bancos, que tem a ver com a ideia que eu já falei lá da Alemanha, que é um caso específico da Alemanha. Né? Não é um caso paradigmático europeu, é um caso específico da Alemanha. Né? A formação dos bancos. Né? Nós temos um modelo inglês em que a industrialização foi de baixo para cima, com recursos próprios, a ideia de banco industrializar, financiar a industrialização não era uma marca, né, no processo de industrialização em inglês. Podia ter casos específicos, mas não como um padrão. Né? No caso norte-americano, o papel da Bolsa de Valores, formando companhias por ações ferroviárias, já o mercado de capitais dinâmico, no final do 19, financiando a expansão industrial. Né? Do caso francês, né? Lá o Crédit Mobilier, né? Dos irmãos Pereire, né? O primeiro banco de fomento. E no caso alemão, no caso japonês, o Ministério das Finanças financiando a indústria, direto com recurso do Tesouro, via reforma tributária, financiando a indústria, mas no caso alemão é diferente, é o papel dos bancos, né, na unificação, em financiar a indústria. Aquela ideia lá do Bismarck, né, de produzir um processo de concentração e centralização de capital, selecionando alguns setores, metal mecânico, químico, concentra, forma poucas e grandes para dar um salto, né? Também pega os bancos, há um processo de concentração e centralização bancária, pega esses bancos e funde com a indústria. Essa que é a ideia do capital financeiro do Hilfert, que é uma anomalia na Europa, é um caso alemão. Não adianta querer achar que vai ter que encontrar isso no Brasil, nos Estados Unidos, na França, em Portugal, na Espanha. Não, você vai encontrar caso clássico alemão. Então, é a ideia de que o capital financeiro vai eliminar a concorrência e vai fazer aumentar as taxas de lucro. Né? Essa centralização gera uma certa uniformidade nos rendimentos, né? E quanto mais centraliza o sistema bancário, mais vai tornando um dependente do outro. O banco depende da indústria, a indústria depende do banco. É essa a ideia de centralização e concentração. Né? E a ideia é que tem uma parcela cada vez pequena do banco vai se pertencer cada vez mais ao sistema bancário. Né? O texto é muito interessante, né? Ele vai falar que a evolução industrial promove a concentração bancária, vou me basear aqui no meu texto aqui. O sistema bancário é o motor da concentração capitalista, a concentração promove a união dos bancos, e a união dos bancos promove a cartelização, e o cartel pressupõe um grande banco em condição de satisfazer continuamente o imenso crédito de circulação e a produção de toda uma área industrial. Né? Então, o capital financeiro é o capital em forma de dinheiro que se transforma em capital industrial. Esse é o conceito, capital na forma de dinheiro que se transforma em capital industrial. Com a crescente concentração da propriedade, os proprietários do capital fictício, que dá poder aos bancos, e os proprietários do capital, que dá poder à indústria, são cada vez mais a mesma pessoa. O industrial e o bancário transformam cada vez mais a mesma pessoa. Né? O desenvolvimento do capital financeiro reduz o comércio absoluto, transforma o comerciante, outrora
então soberbo, e um agente da indústria monopolizada. Claro, vai formando uma hierarquia, capital industrial e financeiro e capital mercantil, capital comercial. E daí então ele vai falar de um conceito que eu acho muito interessante, que eu incorporo nas análises, a ideia de capitalismo organizado. Eu não gosto muito de criar adjetivos ao capitalismo, porque o capitalismo selvagem, porque pressupõe que tem um capitalismo bonzinho. O capitalismo humanizado. Não, eu não gosto desses adjetivos ao capitalismo. Eu acho que ele é o capitalismo como ele é, né? Uma gigantesca máquina de criar oportunidades e, simultaneamente, desigualdades. Em vários cantos do mundo, a desigualdade é criada pelo capitalismo. Desigualdades de várias ordens. Oportunidades e desigualdade. Desigualdade e oportunidades. Né? Só que gera mais desigualdades do que oportunidades. Né? Para alguns, mais desigualdades. Então ele vai chamar de capitalismo organizado. Esse capitalismo organizado que é formado, que ele chama das formas de organização capitalista, que é a ideia do planejamento, o Estado de certa forma criar um certo planejamento da economia, né, e coordenar a economia, por fim aquilo que o Marx chamava da anarquia da produção. Né? Ele vai falar que os agentes organizadores desse capitalismo organizado é o Estado e o grande oligopólio, que protege a economia nacional. Um oligopólio, um cartel, é uma forma de proteção da economia, né? É protecionismo sem política alfandegária. Né? E ele vai dizer, então, que as formas avançadas de organização capitalista, eu gosto muito desse conceito, formas avançadas de organização capitalista, então seria o capital financeiro, o Estado-nação e o oligopólio nacional. Então, essas formas avançadas, formas superiores de organização capitalista, né, que organizam o capitalismo, né, põem fim à anarquia da produção, como falava Marx, ou da concorrência, organiza a concorrência. Então, o capital financeiro é a uniformização do capital banco mais indústria. E é o capital em forma de dinheiro, que já falei, que se transforma em capital industrial. Então, a intervenção bancária facilita o processo de fusão industrial, ao mesmo tempo que reforça a concentração do capital financeiro, formando o capitalismo organizado. Então, é uma unidade, é uma unidade indissolúveis. Né? A gente separa o banco da indústria, né, para melhor entender, mas depois ele se recompõe numa unidade só. É uma unidade indissolúvel, capital financeiro de indústria e banco, né, para a formação do Sistema Nacional de Economia. Então, um vai impulsionando o outro, né? Quem é que determina quem? Quem impulsiona quem? São os dois, um processo dialético, né? A unidade na diversidade, resultado de múltiplas determinações. Então, a liberação do capitalista de sua função de empresário industrial para simples acionista irá estimular o aparecimento das sociedades anônimas, a centralização do capital e o crescimento de empresas gigantescas, né? Vira sócios, né? SA. Portanto, por outro lado, a separação entre propriedade e o controle da produção permite que o pequeno número de pessoas adquira grande número de empresas e estabelecer depois a formação dos trusts e cartéis. Então, esse é um processo de uniformização e centralização do sistema industrial, sistema bancário. Esse é o modelo, deixar bem claro, esse é o modelo alemão. Esta anomalia na industrialização europeia, né? Esse caso alemão é uma anomalia, porque o padrão de industrialização do continente era descontinuidade e uma certa lentidão, né? Um ritmo lento e uma descontinuidade. Né? Já o modelo prussiano foi de um arranco, né, considerável. A Prússia cresceu de forma estonteante no último quartel do século XIX, depois da unificação em 1871, nesse modelo de Hilford, né? Ela foi, naquele momento, a China, que é hoje a grande potência, o grande crescimento, né? Não podemos falar em PIB da época, mas ela crescia, o crescimento industrial era estonteante, como a União Soviética cresceu nos anos 30, né, e nos anos 40, ou como os Estados Unidos cresceu nos anos 20, no loucos anos 20, né, e um pouco mais, diminuiu o crescimento, mas no período também de 40 e 50 cresceu um pouquinho mais, mas não como nos anos 20, 10% ao ano. Na Rússia também, 10, 20, 30% ao ano. Né?
os vários crescimentos acelerados que essas economias teve. E a Alemanha, né, a Prússia também teve esse crescimento acelerado, baseado nesse modelo de Hilferd e List, né, no último quartel do século XIX. Então é isso, capital financeiro, Rudolf Hilferd, né, a fusão da indústria com o banco. Seguimos adelante? Comente, curta e se inscreva.